Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do bem. Então galera, hoje eu tenho um tema bem gostoso para dar para vocês. Um tema que é uma fofura. Mas aqui não é canal de tecnologia, é canal de tecnologia, de inovação, de invenção, tá? De curiosidades na área tecnológica. E eu venho falar justamente sobre o que é a área veterinária, a área dos animaizinhos, né? Como as pessoas estão utilizando invenções, diversas invenções, para ajudar esses bichinhos, para ajudar os amiguinhos, né? Os animais, os pets, né? Enfim, como é que eles estão utilizando? Algumas formas é bem simples, inovadoras, mais simples, e outras formas já um pouco mais tecnológica. Então vamos ver alguns exemplos de como os seres humanos estão utilizando esse tipo de conhecimento para ajudar os animais. Mas antes, já aproveita, me segue, compartilha, ativa o sininho aí do lado para vocês acompanharem. A gente está aqui sempre levando informação na área tecnológica. E eu estou começando agora e sempre tentando trazer novidades para vocês, sempre tentando trazer coisas tecnológicas, assuntos, curiosidades, enfim. Estou começando, então dá uma força aí que a família agradece bastante. Vamos começar da lista? Vamos começar com esse cachorrinho aqui. Esse cachorrinho nasceu com problema nos dentes e, por coincidência, a filha de uma dentista que é a dona dele. E o que aconteceu? Ela resolveu adaptar ou fazer, um aparelho para os dentes desse cachorrinho, porque ele não conseguia comer graças a esses problemas na parte dos dentes dele. E por causa desse aparelho que foi colocado nos dentes dele, a dentição dele começou a voltar para o lugar, ficar correta, ter uma mordida correta, e assim o animal conseguiu se alimentar de forma correta, direita. E aí pode-se dizer que ela salvou a vida desse bichinho. E quem não faria uma coisinha dessa, né? A sorte dele é que a filha, a mãe da dona desse cachorro, era uma dentista. E isso facilitou bastante a vida dele. Mas é uma coisa bem interessante. O próximo exemplo, a gente vai falar sobre esse peixinho. Esse peixinho não tem nada demais, não aparece nada demais, mas a vida desse peixinho não foi nada fácil. Esse peixinho aqui, ele teve catarata, ele teve que fazer uma cirurgia no olho, e aonde acabou perdendo. O problema disso daí é que os outros peixes começaram a agredir a ele, começou a expulsar ele com agressões bem feias, e ele poderia até morrer. O aquário onde ele vive resolveu fazer uma invenção que é muito comum nos seres humanos, mas para os animais não é tão comum. Ele fez um olho de vidro, colocou onde ele perdeu o olho, colocou um olho de vidro no peixe. E por incrível que pareça, isso aí foi uma experiência que eles fizeram e deu super certo. O peixe, ele começou a conviver direito com os outros peixinhos, começou a ter, os outros peixes pararam de agredi-lo, e ele conseguiu conviver de forma correta, conseguiu se alimentar de boa com esses outros animais. E isso salvou a vida desse peixe. O próximo exemplo, galera, é aqui do Brasil. É uma arara e um tucano. Primeiro vamos falar da arara. A arara, ela acabou sofrendo um acidente que perdeu o bico, parte do bico. E isso daí é ligado diretamente à área tecnológica. Por quê? A arara, ela precisa diretamente do bico para quebrar as coisas, para construir, para poder se alimentar, tá? Então com o bico ela quebra coisas muito duras. Aquele bico da arara tinha que ser muito duro, muito forte. E não podia ser qualquer impressorinha que iria fazer. Se eles fizessem um bico com uma impressora 3D de plástico, não ia dar certo. O que eles fizeram? Eles pegaram o molde com a impressora 3D e fizeram uma base do bico da arara com a impressora 3D. A base desse molde, eles fizeram um bico de ferro para ele, para a arara poder se alimentar, e colocaram desse jeito que aparece aí. A arara, ela consegue se alimentar perfeitamente, consegue conviver tranquilamente, tá? Por causa desse bico de ferro. Logicamente, ela não vive no ambiente na natureza. Na verdade, nenhum dos animais que eu vou falar aqui, eles vivem tranquilamente na natureza. Só que com um tratamento, a vida dele ficou um pouco melhor. A vida, na verdade,
por causa dessa situação, se não fosse isso daí, ele iria morrer, porque não iria ter condições de se alimentar. E por causa disso, o animalzinho, a arara, conseguiu sobreviver. E um outro exemplo é do tucano, desse tucaninho aqui. Na verdade, são dois tucanos que eu vou falar, tá? Esse tucano, que está aqui na foto, ele teve essa deformidade quando nasceu. E graças a uma impressora, de novo, 3D, eles fizeram um molde do bico do tucano e adaptaram ali. E o tucano conseguiu se alimentar de forma direita, de forma correta, porque aquele bico deformado ali não permitia ele se alimentar. E com aquele bico do jeito que está ali não dava. Então eles fizeram o molde 3D e o tucano começou a se alimentar de forma correta. E assim é lógico, conseguindo ter uma vida, entre aspas, normal. Tá? E um outro tucano é esse daqui, com o Richard Rasmussen, famoso, né? E um grande, eu sigo ele nos canais, até procure ele, siga. Ele tem umas dicas fantásticas sobre os animais. E ele mostrou esse tucano que eu acho que pelo jeito quebrou ali, ou nasceu desse jeito, enfim, eu acho que é mais que quebrou por algum acidente. E eles fizeram uma adaptação também com impressora 3D, a base dali, fizeram essa impressora 3D, fizeram um molde ali e adaptaram no bico do tucano, então ficou perfeito a prótese que eles fizeram ali para o tucano. E o tucano, logicamente, ele precisa de ter aquele bico alongado para poder catar os alimentos, poder se alimentar, poder fazer os negócios normal, ter a vida normal dele. Senão, desse jeito, sem aquilo dali, ele não conseguiria sobreviver, ele não conseguiria sobreviver nem principalmente fora na natureza, ele não conseguiria sobreviver de qualquer jeito. Mas mesmo que seja num zoológico ou alguma coisa num aviário, ele desse jeito ele precisa ter alguma coisa, ter esse bico para poder sobreviver de forma correta. Um outro exemplo de pássaro que é um passarinho que nasceu com as patinhas viradas para trás. Desse jeito, desde muito pequeno, ele nasceu com essas patinhas viradas para trás e o pessoal que estava ali em volta ficou com pena desse passarinho e resolveu fazer alguma coisa. E um biólogo, um veterinário, na verdade não biólogo, veterinário, ele pegou e olhou aquilo ali e viu que aquilo ali era fácil de se resolver. E ninguém entendeu por que ele disse que era fácil de se resolver. Ele fez aquela adaptação que está ali, aparentemente, no passarinho. Aquilo dali fez com que ele tirasse as patinhas dele, que estavam voltadas para trás, fosse aos poucos torcendo, tá? E ficasse de forma correta, ficasse para frente. Então o passarinho ele consegue viver normalmente, só que ele precisa daquela adaptação ali por causa das patinhas dele, que não se sabe por quê, que ela, com o passar do tempo, ela fica para trás. Então aquilo ali força com que a pata do animalzinho consiga, né, ele consiga ter uma vida normal, tá? Consiga ter uma vida relativamente comum. E um outro exemplo que eu achei muito legal, dois exemplos aqui que eu deixei para o final, que eu achei muito legal. E esse exemplo aí em questão do jabuti, que está na foto aqui, esse jabuti, ele teve a pata dilacerada por um cachorro. E assim como esse jabuti, eu vi alguns outros que infelizmente sofreram acidentes desse tipo. E esse exemplo aqui de colocar rodinha embaixo, tem muita gente que coloca isso daí quando acontece esse tipo de acidente que aparece para ONGs e tudo mais. E isso daí é o ser humano utilizando essas adaptações para dar uma sobrevida para o animal, para ele conseguir conviver ali de uma forma relativamente melhor do que se tivesse nessa situação, porque com essa situação ele não conseguiria sobreviver. Outra situação que eu vou ver se eu acho para vocês a imagem, vou ver se eu pesquiso, sobre jabuti que perderam a carapaça, perderam o casco foi quebrado por algum motivo, e eles fizeram uma carapaça ali, refizeram aquilo ali com a base às vezes de gesso ou um molde 3D, também com impressora 3D. Ficou perfeito, ficou assim, perfeito. Ali depois eles pintaram, ficaram bem bonitinho. Vou ver se eu acho a imagem. Se eu achei a imagem, está passando aqui do lado para vocês darem uma olhada, tá? E um outro exemplo que eu achei muito interessante, e esse eu deixei para o final, que os japoneses pegaram um golfinho, tá?
com um problema de saúde. Ele tinha um problema de saúde degenerativa. A cauda dele estava se perdendo, ele estava perdendo a cauda e podia até morrer. Eles tiveram que amputar a cauda. A Bridgestone, uma empresa que fabrica pneus, né, borracha e tudo, resolveu entrar na parada, resolveu entrar na jogada. E eles resolveram fazer essa cauda que vocês estão vendo aqui, de borracha. Por quê? Para ele poder sobreviver, poder nadar, poder viver no aquário normalmente. Isso daí fica Okinawa, no Japão, no sul do Japão, esse aquário. E ele consegue viver normalmente. Então, para os animais, ainda mais para golfinho que entende do que está se passando, isso daí, imagina a alegria desse animalzinho, saber dessa situação, saber que ele tem uma vida, vamos dizer assim, normal por causa desse tipo de prótese. E isso daí é o ser humano utilizando o conhecimento dele, a capacidade que ele tem de invenção para o bem dos animais, para o bem convívio. Como a gente vê que o ser humano, as pessoas, ele utiliza o conhecimento muitas vezes para o lado errado, mas não é sempre assim. A gente vê exemplos de grandes pessoas como essa, que está utilizando a capacidade deles de adaptação, a capacidade deles de invenção, não só para ganhar dinheiro, mas sim para fazer o bem, principalmente para esses bichinhos inocentes. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Deixe nos comentários, com respeito, lógico. Tá? Se vocês tiverem algum outro caso, deixe nos comentários, deixe às vezes talvez o link para a gente compartilhar, para a gente ver, porque esse tipo de assunto é maravilhoso. Não tem como não goste desse tipo de assunto, né? É difícil encontrar alguém. Siga o meu canal, deixa um like, estou começando, como eu disse, e isso me ajuda bastante. Beijo no coração, fui!